eu acho que o mais rico dessa formação é, de fato, a gente estar aqui juntos e juntas, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui o início da apresentação de hoje, mas eu vou fazer nesse iniciozinho, eu vou fazer com vocês uma revisão, né? Assim, vou passar um pouco no conteúdo que a gente discutiu ontem, porque eu acho que vai ser importante para o pessoal conseguir acompanhar bem, né? Ao mesmo tempo, porque é importante também esse processo de memória, né? Eu vou explicar para vocês na quinta-feira a metodologia das oficinas pedagógicas, né? A metodologia que a gente utiliza para fazer o mapeando, e aí vocês vão perceber ali que tem uma lógica importante do processo de memória, né? Que é a gente resgatar o que a gente falou no nosso último encontro, no nosso caso, no dia de ontem. Então, só para a gente poder ter um momento bem bacana, né? Assim, pedir para vocês desligarem o microfone, mas sempre ficar à vontade, se precisar, se quiser comentar alguma coisa, se quiser perguntar ou precisar falar alguma coisa, algum problema que estiver tendo técnico aí, pode abrir o microfone sem problema algum. A gente está num grupo aqui pequeno, né? Assim, um grupo de 17 pessoas, então a gente consegue coordenar isso minimamente, tá? Pedir para vocês, né? Assim, sempre a gente está marcando essa questão da pontualidade, da gente chegar no horário e conseguir começar pelo menos até as 4h05, por causa mesmo da quantidade do volume, né, de conteúdo que a gente vai passar, e aí para a gente não perder, né? Mas já adianto para vocês, já estou chamando a atenção de que, de fato, a gente tem muita coisa, então fiquem à vontade para conversarem comigo no particular, no individual, se caso tiver alguma coisa que vocês não entenderem, ou que vocês quiserem que eu aprofunde, ou que, né, quiser dica, ou enfim, estiver precisando explorar algum outro material, pode ficar à vontade de me chamar, que eu estou aqui para isso mesmo, tá? Pedir sempre para vocês estarem presentes, né? Aquelas pessoas que puderem ligar a câmera, que ótimo, é muito bom para a gente poder ver as pessoas, né? O roxinho. Se não puder, sem problema algum. Mas essa ideia de estar presente aqui junto com a gente, né? Eu faço vários cursos online também, participo como aluno, né? E sei como que muitas vezes, de repente, a gente desliga a câmera e já vai cuidar da vida, vai cuidar de outras coisas e deixa lá o curso correndo. Mas vamos estar presente aqui, o tempo, né? É um tempo curto, e é um curso que vale a pena, tá? Quando a gente for falar, né, fica à vontade para falar, só tomar cuidado com o tempo, para a gente poder coordenar, para as outras pessoas poderem falar também. Se possível, levantar a mão, né, se não, pode ligar o microfone e me interromper, sem problema algum. Já coloquei aí no chat para vocês a lista de presença, tá? Então, pedir para vocês responderem, porque, inclusive, tomar cuidado com o nome que vocês colocam lá, porque eu vou fazer o certificado a partir do nome que vocês estão preenchendo o formulário. Então, colocar o nome lá direitinho para não ter problema no formulário, tá? E hoje eu vou, inclusive, mostrar para vocês já, né, assim, os materiais que eu estou colocando no Google Drive para vocês. E aí a princípio tinha colocado só a apresentação, agora eu estou colocando outras coisas que acho que podem ser úteis, tá? Lorena levantou a mão. Oi, Thales, boa tarde. Oi, Lorena. Coisinha bem rápida. Eu cheguei 4h07, aí eu não peguei o link da lista de presenças. Se você puder compartilhar novamente, por favor. Claro, Obrigada. posso sim. Coloquei aqui no chat. Qualquer coisa também, gente, eu tenho aqui, né, assim, a imagem de todo mundo, não preocupa não, que se depois me manda mensagem no WhatsApp que eu te mando, se for, é preciso, enfim, é isso, tá. Então, hoje eu quero mostrar para vocês, inclusive, a pasta no Drive, tá, para vocês poderem acessar, coloquei lá na descrição do grupo do WhatsApp, tá lá direitinho, então vocês podem ficar à vontade para poder mexer no documento, né, as coisas que eu coloquei lá, vou mostrar para vocês, para a gente conseguir pensar bem, né, essa formação. E hoje eu queria fazer um check-in diferente, né? Assim, a ideia é pensar como é que vocês estão, o que vocês estão sentindo, né? E aí eu trouxe uma imagem, e essa imagem tem vários números, né? Vários personagens aí. Eu queria que vocês me dissessem, pode dizer no chat, ou se quiser, pode abrir o microfone, qual númerozinho você se identifica, né? Dentre esses bonequinhos aí. Aí é só colocar aqui no chat ou falar mesmo. Eu tô me sentindo bonequinho 14.
14, deixa eu localizar aqui, por quê? Eu me sinto no 10. Quem falou 14 foi a Natália? Isso. Por que o 14, Natália? Não, porque também sou professora, né? Aí mal me dei conta que semana que vem já é semana de prova, aí já tem que entregar tudo amanhã, e eu não fiz nada ainda, eu tô assim... Eu te entendo completamente. Eu preciso do 15 para me ajudar, quem quiser ir. Quem que falou que tá o 10 aí? O 2, José Hilton. José Hilton, conta pra gente. Por que você tá o 2? Porque eu tô aqui nas raízes ainda, puxando a energia, a força com os colegas aqui do lado, para ir subir nessa árvore. Boa. Uai, então, mas você tá, pelo menos tá dando apoio. Natália aí tá precisando de apoio. Isso, é. Eu também tô precisando. Eu tô, sabe onde? Eu não ia falar que eu tô no 14 ainda não, Natália. Eu ia dizer que eu ainda tô no 3, que eu tô subindo. Eu tô no processo do início ainda, acostumando com o ano, com essa É verdade, acho que é uma combatente. boa. Não, mas eu te entendo, você tá no 14. Eu não julgo, não. Mas é isso, né? Assim, início de ano pra gente é puxado. Agora que eu tô começando a me acostumar com batente, né? Mas enfim, é isso. Bora então, e que a gente vai chegar no 10. Tomara que a gente saia daqui hoje no 10 ou no 20, né? Enfim. Tá, eu vou voltar aqui, eu vou apresentar para vocês, puxar a apresentação de ontem, só para a gente poder revisar mesmo, né? Assim, o que a gente conversou. Inclusive, dei uma mexida nessa nossa programação, porque, de acordo com o que a gente conversou ontem, eu hoje vou falar um pouco melhor sobre as técnicas, né? Sobre como que a gente faz o processo de mapeamento, para depois a gente discutir amanhã, na quarta-feira, sobre cultura, especificamente esse tema de cultura, né? Assim, o que é cultura e como é que a gente pode trabalhar isso, inclusive, em sala de aula, como é que a gente pode discutir e levar isso para outros lugares, né? Quando eu falo em sala de aula, isso é visto mesmo de professor, na verdade eu estou querendo dizer de ambientes de aprendizagem, né? Assim, a gente pode pensar qualquer ambiente de aprendizagem, a gente consegue trabalhar uma piano minha quebrada, tá? Então, quinta-feira a gente vai falar um pouco sobre capital cultural e escolas, né? E, mais uma vez, escolas a gente pode pensar em espaços de aprendizagem. E a sexta-feira vai ser um dia muito importante para a gente poder falar um pouco sobre as oficinas pedagógicas. E eu vou trazer um pouco sobre os editais de cultura, né? Eu vou dar uma sentada amanhã para poder repensar essa organização, para ver se eu trago os editais de cultura um pouco mais para frente, mais para quarta talvez, mas para amanhã, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. Acho que vai dar certo aqui. Né? Contei para vocês um pouquinho da história do Mapeando Minha Quebrada, que ele surge dentro do sistema socioeducativo, né? Com jovens que estão cumprindo medidas de internação e que eles, né, com grande dificuldade desse vínculo com a escola, né? Um aluno, de repente, traz para mim, que ele me pergunta onde que eu moro, né? Qual que era a minha quebrada, eu digo para ele e ele fala da quebrada dele. Como eu não conhecia, eu trouxe um mapa, levei um mapa para a sala de aula. E aí foi quando começa uma pena quebrada, que esse menino pega esse mapa, né, no alvoroço todo, leva para o fundo da sala e vai ali com o dedo apontando e mostrando para todo mundo que estava ali, né, os colegas dele, o território, né, assim. E aí ele vai fazer um mapeamento geral, ele não vai falar só dos pontos de cultura, mas ele vai falar da vida dele, da vivência, da experiência dele, né. Foi uma experiência muito rica, eu entendi ali que aquilo podia ser uma atividade para a gente explorar milhares de temas, né, acho que vocês ontem conseguiram perceber isso um pouquinho, como que o mapeando a gente pode falar, ele é muito mais uma metodologia, né, para a gente poder trabalhar em sala de aula, e a gente pode falar de todo e qualquer tema, né, assim, acho que até professores de matemática, de física, de química, seria muito bom que estivessem aqui, né, na verdade, acho que eu nunca ofertei essa formação para professores das áreas de exatas, mas seria bom também a gente poder construir isso juntos, né, já fiz esse trabalho com o professor de educação física, comentei com vocês ontem, né? A gente mapeou os pontos de lazer, né? As praças públicas, os espaços de caminhada, enfim, de quadras. É muito legal isso, né? Assim, as quadras, onde que as meninas, inclusive, podem jogar bola, que os meninos deixam, né? Assim, essa lógica do machismo, né? De que a quadra de futebol é um espaço teoricamente masculino, né? Na perspectiva deles. E foi muito interessante, né? Assim, o que a gente já falou também, né, em algum momento, sobre
a ideia de que o mapa é político, né? Assim, o mapa, ele é político, ele vai contar ali para a gente como é que são a ocupação de poder nesse espaço, né? Acho que o Diego até ontem chamou a atenção disso, falou assim, eu trabalho o tempo todo com essa questão e é importante pensar como que o meu corpo é um corpo político, né? Um corpo de luta. E é isso. Então, o mapa não foge disso, né? Eu sempre digo que o mapa ele é um produto cultural, ele é cultura, né? E a ideia, então, é que se ele é cultura, ele vai representar as desigualdades e essas disputas de poder que a gente tem na sociedade. Eu falei ontem muito rapidamente, mas porque eu vou aprofundar na sexta-feira, e hoje, inclusive, eu vou até falar um pouco da sensibilização, né? Que são as etapas de como que eu pensei o projeto Mapeando Minha Quebrada dentro da lógica das oficinas pedagógicas. Eu não sei se vocês conhecem essa metodologia das oficinas pedagógicas, a gente não explora muito isso na faculdade, né? Assim, eu só fui aprender isso depois, quando eu saí fora da faculdade, quando eu estava já num outro grupo de formação, pensando sobre educação em direitos humanos. Mas a proposta é sempre a gente trazer um conteúdo a partir da própria demanda e daquilo que os estudantes, né, já conhecem. Então, para isso, eu preciso conhecer essa galera, eu preciso fazer uma etapa de sensibilização, que é tanto para entender quem são essas pessoas, quanto também para a gente poder mostrar a importância daquilo que eu vou trabalhar, né? Não dá para eu trazer um mapa achando que eu vou saber melhor do território que os meus alunos, né? Ou do espaço onde eu estou, né? Não dá para eu trazer como se eu tivesse o saber, como se eu fosse dono do saber. Não dá para essa oficina não funciona, né? É uma oficina que vai trabalhar com o maior número de pessoas possível e construído com essas pessoas. Então eu preciso chegar já pedindo licença e preciso chegar já também mostrando o tanto que é importante a atenção das pessoas para uma coisa que é tão simples, né? Assim, mapa, ué, professor, como assim um mapa? Né? Mapa, eu nem uso mapa mais. Hoje em dia a gente põe no Google Maps e a gente chega em qualquer lugar, né? Então, a sensibilização ela vai ser muito importante, tá? O aprofundamento, que é a etapa em que a gente vai trabalhar teoricamente, né? E quando eu digo teoricamente, né, a gente vai aprofundar na teoria, mas não precisa ser uma exposição no quadro, né? A gente vai conversar sobre isso. Você pode fazer isso de diversas formas, inclusive convidando uma pessoa para poder vir e falar da sua experiência, né? Ontem eu até chamei a atenção disso, falei das pessoas livres, né? O que são as pessoas livres? São pessoas que têm um conhecimento que a gente não encontra nos livros, né? Se eu for falar de um território em que está pouco registrado, tanto na mídia, né, na internet, quanto nos livros, né, assim, a gente vai entender que a gente vai precisar de buscar essa informação nasquelas pessoas que conhecem o território há mais tempo, né? E a gente sabe que, né, a maior parte aqui das pessoas são da área de humanas ou da área cultural, né? E a gente sabe que tem muita cultura, muita manifestação cultural que é invisibilizada, que é apagada, né? E principalmente quando a gente está falando de periferias, favelas, né? Ou manifestações culturais periféricas, a gente está falando de apagamento, a gente está falando de silenciamento, e a gente está falando, então, de que não vai ser fácil encontrar informações sobre essas manifestações, beleza? E é por isso, inclusive, que surgiu, né, que o Mapeando está aí para a gente, para nos ajudar a mapear isso que não está posto, né? Tem um momento de celebração, que é um momento de música, um momento de celebrar mesmo, né, essa construção coletiva, e normalmente pode ser um lanche na comunidade, pode ser um lanche na escola, pode ser um lanche entre o grupo que você está trabalhando, pode ser uma música que você traz na oficina, pode ser um poema que você vai ler, né? Eu vou tentar fazer um momento de celebração com vocês amanhã, que eu acho que vai ser importante, e, e talvez um dos momentos mais importantes das oficinas pedagógicas é um momento de compromisso. O que é o compromisso, né? O compromisso é, a partir de tudo isso que nós construímos, como é que a gente vai retornar isso para a sociedade? O que a gente vai trazer para a sociedade a partir disso, né? Não adianta fazer um mapeamento só por fazer, né? Claro que sim, se você quiser desenvolver uma metodologia, né, e fazer esse levantamento, um inventário, ok. Mas tá, a gente vai fazer o que com essa informação? Como é que a gente consegue levar essa informação para o maior número de pessoas? Hoje eu vou trabalhar muito essa questão do compromisso, né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, porque eu acho que esses exemplos já dão uma ideia em vocês aí, o que vocês conseguem levar para a realidade
seja da escola, do território, do local onde vocês trabalham, onde vocês estão, né, onde vocês moram, como que a gente consegue criar um compromisso e aí, a partir desse compromisso que você estiver, né, pensando, elaborando, a gente já vai, enfim, conseguir pensar algumas outras coisas, tá certo? Tá, e aí eu mostrei algumas ferramentas, né? Eu não vou voltar em todas agora, por uma questão de tempo também, mas eu vou falar talvez da mais importante, que é o bingo da quebrada, né? E, e aí a gente já vai trazer aqui para vocês esses produtos. Então, galera, vou começar a falar dos produtos. O que seriam esses produtos? Seriam basicamente a etapa do compromisso da oficina, né? Seria a etapa em que a gente vai trazer esse retorno para a sociedade, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Tem vários outros, e eu, inclusive, gostaria que, se vocês conseguissem pensar, né, já tiverem desenvolvido, trazer para a gente, seja aqui na oficina agora, ou pode ser também, talvez, lá no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o grupo de WhatsApp aberto, né, assim, para a gente conseguir compartilhar lá experiências, e que eu acho que isso é muito rico, né, assim, eu sempre aprendo muito nessas trocas, nessas oficinas, e, inclusive, muito do que eu vou apresentar aqui para vocês foram de outras oficinas que eu dei em outros lugares que as pessoas trouxeram, tá? Eu não vou conseguir mostrar todas, eu selecionei talvez as que eu acho que são mais possíveis e as que dão mais retorno também na escola, né? Assim, a gente sabe que escola é um espaço, uma caixinha de surpresas, né? Nem sempre a gente tem uma aceitação, uma recepção do jeito que a gente gostaria, e não só a escola, né? Como a gente pode pensar em qualquer grupo social, assim. Mas olha só, trouxe aqui para vocês, deixa eu só mostrar essa foto que talvez seja mais fácil. A gente fez com os alunos lá do Cabana do Pai Tomás, lá na Escola do Jardim Linhares, a gente fez um mapa, né? A gente fez toda essa etapa que eu estou apresentando aqui para vocês. Eu trabalhei com os meninos lá do ensino médio e também do noturno, né? No noturno lá a gente também tem a EJA, o que é muito legal. A EJA a gente está trabalhando com jovens e adultos, e a gente tem pessoas idosas, inclusive, que são do território. E é muito massa quando a gente consegue inverter a lógica da sala de aula, e quem deu aula praticamente durante todo esse período foram os próprios alunos da EJA. Por quê? São pessoas mais idosas que estão no território há muito tempo e que, inclusive, participaram do processo de luta de ocupação do território, né? São pessoas que estão lutando ali pela garantia, foram elas que lutaram pela garantia do direito à água potável, né, de saneamento básico, para poder abrir rua, se precisasse abrir rua. Então foi muito interessante que essas pessoas foram elas que contaram a história, né? E aí vocês vão ver que é um mapa, né? A gente fez lá, tamanho A3, eu consegui financiamento do governo do estado de Minas, né, de um edital, não lembro mais qual edital foi, mas a gente vai falar um pouco sobre os editais mais para frente. Mas, enfim, a gente conseguiu e aí, claro, a gente teve grana para poder fazer esse mapa impresso, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui hoje, vocês conseguem fazer esse mapa tranquilamente no Google Maps e imprimir ele em impressora normal, em máquina de xerox normal, tá? Então, claro, né, se tiver dinheiro, se tiver recurso, a gente conseguiu fazer ele todo colorido, conseguiu fazer até contratar uma pessoa de design gráfico para poder trabalhar para a gente os elementos, né, lá do território do Cabana, tá? Mas é isso, a gente é um mapa mesmo, né? Vocês estão vendo aí um mapa impresso, a gente coloca, fez uma arte ali do mapa do território com tudo que os meninos pontuaram, né? O que eles listaram. Vou mostrar para vocês daqui a pouco melhor, né? E a gente tem um textinho também sobre a história do Cabana Pai Tomás, que os meninos escreveram, né? E que a gente colocou no mapa, tá? Eu vou, assim, só importante trazer isso, ontem tinha, acho que a Ana Paula estava ontem aqui, né, de Divinópolis, e ela falou que ela não trabalha em escola, ela trabalha, ela é agente cultural, produtora cultural, e ela vai precisar fazer um mapeamento cultural do município dela, né. Eu também vou fazer agora, no município de Senhora do Porto, eu vou precisar fazer esse mapa, esse mapeamento, né, então, é claro que eu vou contar, eu vou nas escolas, né, vou pedir ajuda dos alunos, porque eu sei o tanto que isso é rico, né, eles ajudarem a fazer esse mapeamento, mas também eu vou sair, né, na rua com uma prancheta na mão mesmo, questionário, que eu vou montar ele, e vou perguntar para as pessoas, pedir para elas me mostrarem no mapa ou me pontuarem quais são
as manifestações socioculturais mais importantes para elas ali no território, né? E aí, com essas informações, depois eu vou construir um mapa impresso mesmo, né? E aí, trouxe aqui, assim, esses mapas, eu até compartilhei com vocês lá no grupo, na pasta, no Google Drive está escrito como mapas, e eu coloquei vários exemplos de mapas, tá? E aí, de um lado, a gente tem o mapa mesmo, né? Assim, a ideia do print lá do Google Maps, com os pontos que os estudantes trouxeram. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que a gente faz isso. É super simples, é de boa fazer, né? E do outro lado, a gente tem um texto que a gente faz um registro, né? Assim, da história do território, aquilo que a gente quer contar para as outras pessoas, né? E é muito importante a gente sempre pensar nisso, né? O que a gente quer contar para as outras pessoas. É isso, né? Uma coisa que a gente trabalha muito, nós vamos conversar sobre isso amanhã. O mapa, ele é um discurso, né? Todo mapa, ele apresenta um discurso. Um discurso de que o que você quer trazer de visibilidade, né? Então, lá, por exemplo, no Cabana, a gente fez primeiro um trabalho de ver as notícias, como que o Cabana é representado nas notícias do jornal, na televisão, nos trabalhos, nos textos que a gente circulou pela internet, e a gente viu que não era muito agradável o que a gente encontrava, né? Assim, a mídia não estava falando coisas com as quais os alunos se identificavam, né? Era normalmente tráfico de drogas, nananã, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Então os alunos entenderam, sentiram a necessidade de mostrar aquilo que a mídia não mostra, e aí são várias coisas, né? Desde pontos, desde os grafites que eles chamaram, que chamou muita atenção deles, né? Os grafites no Cabana, e aí eles mapearam todos os grafites. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês os exemplos, né? Aqui, ó, o Cabana do Pai Tomás. Então, aqui, ó, por exemplo, eles mapearam bar entre amigos, onde nos reunimos para assistir jogos de futebol, cervejaria Pajé, ponto de encontro, mas as coisas lá não são baratas, lugar de encontro com amigos, né, a Praça Itueta, Zurique, onde os meninos soltam papagaio, onde a gente pega ônibus de graça, Adega do Jacaré, melhor distribuidora da região, Domingos Caldas, onde tem festas e eventos patrocinados pela comunidade, e é interessante, né? Assim, lá no Cabana tem um movimento de tráfico de drogas muito forte, né? E aí eles não queriam colocar isso do tráfico de drogas, mas queriam colocar esses eventos e essas festas, que são os bailes funk, né? Então a gente trocou o nome, né? Patrocinados pela comunidade, ou seja, não é o Estado, né? Não é o poder privado, é o poder paralelo ali mesmo, né? Paralelo, que não tem nada de paralelo, né? Mas, enfim, é a própria comunidade. Os pontos de Wi-Fi grátis, né? O Wi-Fi funciona bem e é grátis. Denis Pipas, melhor papagaio, bailes, onde aconteciam os melhores bailes, Praça dos Cachorros, área de lazer e de vários grafites e histórias, aí vários outros lugares. Vou pular aqui para a Rua da Independência, principal rua do Cabana, moradores usam ela como referência para onde moram, para dizer onde moram, né? Rua 7 de Setembro, onde começou o Cabana, a polícia alombrava os moradores de ocuparem a região, mas no dia 7 de setembro, enquanto os policiais estavam na passeata da Afonso Pena, os moradores aproveitaram e ocuparam a região. Né? E aí é legal, porque eles vão contando, né, alguns pontos, a história do território, né? Isso tudo foi o que eles quiseram mapear. Tem muito mais coisa, muitos outros pontos. Um dos grupos, né, eu separo em grupos e eles vão mapeando. Eu tenho um mapa, por exemplo, de todas as bocas de fumo de venda de drogas do Cabana. Inclusive, eles separaram quais que vendem, quais que dão mais lucro, qual que dão menos lucro. Enfim, né, vocês vão ver de tudo. Assim, é muito legal esse trabalho, porque eles vão mapear, por exemplo, pontos onde você pode namorar. Aqui você vai namorar porque você não vai ter gente circulando. Aqui você pode parar o carro, enfim, né? Assim, você vai ver ali tudo quanto é história que eles vão contar, porque a ideia é que seja livre mesmo, né? Assim, a gente não coloca nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de coisa que vai proibir o trabalho deles, porque para a ideia de ser um mapa coletivo, né? Enfim, e aí é legal, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? O primeiro que a gente fez, Morro das Pedras, e aí a gente montou um texto, foi uma aluna, na verdade, a Carolina Rodrigues Santos, que escreveu esse texto, e a gente colocou aqui. Eu vou ler ele, eu não sei, acho que não vou ler ele todo não, mas só para vocês entenderem mais ou menos o resultado desse trabalho, né? O tanto que ele é importante. Este é o Morro das Pedras a partir do nosso olhar. Uma favela onde se encontram pessoas boas e ruins,
onde se encontra açaí mais cremoso, açaí mais empedrado, pessoas que sabem te dar informações e pessoas que não sabem te dar informação. O morro tem várias vilas e cada uma tem o seu jeitinho de fazer as coisas. Na minha opinião, é desse lugar que podemos observar o mais bonito pôr do sol. Aqui, o povo é mais acolhedor, sempre dá para você almoçar na casa da tia. O Morro das Pedras tem esse nome, pois, para construir a cidade de Belo Horizonte, foram retiradas enormes pedras que aqui tinham. Isso quer dizer que em toda BH tem um pedacinho daqui. Muitas pessoas acham que as favelas são todas iguais e que só tem tiro, boca de fumo, sujeira, tristeza, pobreza e doenças. Mas não é verdade. Aqui temos eu, a Meire, que deu aula para pessoas que estão produzindo amor em diversos lugares da cidade, a Ângela, o poeta e artista Marcos Horácio, o artista Iago, o Fred, a Dona Preta, com a melhor feijoada do mundo, as dançarinas Tayla e Paula, o Barão, que cuida do campo e cuida da gente, nos oferece refri gelado em dias de sol quente. Esses nomes todos foram de pessoas que eles entrevistaram e que eles conseguiram levantar informação sobre o território, né? E muitas outras pedras preciosas que constroem Belo Horizonte para você, para mim, para todos morarem bem. Além de todas essas pessoas, ainda tem oficinas legais, como os Projovem, e aí eles vão falar, né, dessa oficina que foi aonde a gente desenvolveu. Vou trazer para vocês aqui, da Sumaré, deixa eu ver se está aqui, Vila Sumaré. Tem um outro texto também, é uma outra favela que tem aqui, perto do anel rodoviário com a Catalão, né, em Belo Horizonte, próximo ao Shopping Del Rey. Vou ler só o iniciozinho aqui para vocês. Uma das melhores formas de se conhecer alguém ou algo começa pela história de seu nome. E assim começaremos com a Vila Sumaré, cujo nome se remete a uma das flores mais fascinantes entre as orquídeas, a sumaré. Então é interessante pensar que o nome Sumaré, né, quem mora aqui perto não sabe, e associa Sumaré, inclusive, com algo de negativo, porque sempre foi uma favela muito violenta, né? E aí a gente entendeu nesse processo de mapeamento que Sumaré, na verdade, é nome de uma flor. E se a gente reparar no mapa, né, a maior parte das ruas da Vila Sumaré são nome de flores. Né? Isso é muito interessante quando a gente entendeu isso. Né? O primeiro morador chegou na região em 1953, Sr. Neca, que construiu sua casa com tijolos de barro cru e demarcou uma grande área em um terreno há muito tempo sem uso. Outras pessoas foram chegando e ocupando o espaço. A polícia constantemente derrubava os barracos, mas o Sr. Neca era um dos únicos que resistia e mantinha sua casa intacta. A ocupação foi crescendo e ocupando áreas de outro lado da Avenida Catalão, onde hoje está o Shopping Del Rey. Mais uma vez a polícia veio, mas dessa vez derrubou apenas os barracos mais recentes, deixando intacta a ocupação onde hoje está a Vila Sumaré. Este foi o início de uma das favelas mais importantes da região noroeste. Enfim, né, assim, depois vale a pena, se vocês quiserem passar o olho lá, principalmente quem mora em Belo Horizonte, né, a gente tem um registro aí das favelas, de algumas, né, assim, acho que Belo Horizonte tem 380 favelas registradas, né? E a gente tem aqui 6, né, histórias, e é muito legal que vocês não vão encontrar essas histórias em lugar nenhum, em nenhum artigo científico, nenhuma dissertação de mestrado, doutorado, nada, lugar nenhum vocês vão encontrar isso a não ser nesse levantamento. E é legal, porque assim, a gente tem um registro que foram os próprios alunos, os jovens que fizeram, né? Esse da Vila Sumaré, ele foi de pessoas mais idosas, ele não foi um trabalho feito dentro de escola, né? Ele foi um trabalho feito dentro de um grupo de artistas, de um coletivo. Então vocês vão ver até a linguagem já é diferente, né? Já é um pouco mais formal, mas de fato é um processo, um trabalho aí que a gente tem registrado e que é muito importante, né? A Raíssa chamou a atenção aqui do Canva. Sim, o Canva é excelente, né? Principalmente essa versão mais recente, a gente consegue trabalhar muito. A gente fuçando, né, dedicando ali um tempinho a estudar, a gente consegue produzir muita coisa bonita ali, né? E, enfim, eu queria mostrar para vocês esse mapa que é o produto final, né? Mas para chegar nesse mapa, a gente vai ter um caminhar aí que eu vou, que é isso o propósito, né, da nossa conversa. E tem os postais também, né, que são os cartões postais. Esse também a gente conseguiu financiamento, a gente conseguiu no edital, a gente conseguiu publicar. Então os meninos fazem, os alunos e as alunas fazem as fotografias nas andanças que a gente faz pelo território, né? E atrás a gente coloca um textinho, né? Nesse caso aqui especificamente, a gente fez do Mato Gertrudes, a gente colocou poemas que eles escreveram
Isso se tornou, inclusive, depois um cordel, e a gente vai publicar um livro agora. Tá. Então, mais um produto, né, é o cartão postal. Um outro produto muito interessante, e que eu fiz no Alto Veracruz, e que deu muito certo. Eu peço desculpa para vocês, mas eu não consegui, assim, eu preparei essa aula um pouco antes da gente começar ela aqui agora, né, assim, eu fiz alguns ajustes aqui, e aí eu não consegui ter tempo mesmo de achar fotos dos trabalhos com os quais eu fiz mesmo, né? Mas o Projeto Morrinho, ele é um projeto que está exposto lá no Museu de Arte do Rio, no Rio de Janeiro, e ele é excelente a ideia, né? Basicamente, a galera reproduz a favela a partir de tijolo, né? Só que, assim, pode ser favela, mas pode ser qualquer outra coisa, e não necessariamente precisa ser tijolo. Pode ser materiais recicláveis, né? Mas a ideia é que você construa um mapa maquete, né? Eu vou passar para vocês um videozinho que vale a pena. Ele é bem pequenininho e vai contar um pouco da história desse projeto Morrinho. Meu nome é Silão Oliveira, faço parte do Projeto Morrinho já tem 15 anos. E tem 15 anos que a gente vem fazendo essas oficinas, workshops, alguns trabalhos. E moro na comunidade Pereira da Silva, que fica em Laranjeiras, comunidade Pereirão, mais conhecida. E a satisfação de fazer esse projeto é uma coisa que não tem preço, que é o amor e a humildade. E retratar a realidade das favelas cariocas, seu cotidiano, diversidade cultural, como muita sociedade critica ou não acaba não entendendo. E a gente está aí. Com esse trabalho aqui, né, agradecendo a Deus primeiramente, já visitamos 15 países, acho que a maioria da Europa, né, deve ter sido uns 8, 9, 10 países da Europa, mas um da América do Norte, América Latina, América do Sul, Colômbia. Então já deu para mostrar em bastantes lugares aí fora do Brasil, mas o maior respeito que a gente está querendo mesmo buscar é aqui no nosso país. Esse aqui são os meus amigos que vai fazer Denilson Cabral, Marcelo Magalhães, a galera que está entrando. Aqui tem o Marcos Vinícius. Gão. E aqui está a Denise, também está participando, assistente, secretária e ajuda nas tarefas. E é isso aí. Muito legal, né? Eu até coloquei, tem um outro vídeo aqui, mas ele é bem maior, eles são 9 minutos, né? Que vai mostrar a oficina que eles fazem lá no Museu do Rio, tá? Eu vou compartilhar com vocês essa apresentação. Só você clicar na telinha, né? Na imagem aqui, já vai abrir o vídeo para vocês, beleza? Mas é muito legal esse trabalho, né, do Projeto Morrinho. Basicamente, então, você constrói uma maquete do território. No caso aqui das favelas, eles usam tijolo para dar essa ideia mesmo do tijolo não rebocado na parede, né? Mas você pode pensar aí em fazer com diversas outras coisas, né? Eu já vi também em aldeias indígenas, né? Eles reproduzindo o território, né? Aldeias indígenas que foram de alguma forma modificadas, né? Ou porque tiveram que trocar de lugar, ou tiveram que remover construções que tinham anteriores, né? Eles reproduziram, pesquisaram, conversaram com os moradores mais antigos, conseguiram entender como é que era essa aldeia antes, né? E conseguiram reproduzir a aldeia. Muito legal, isso foi lá no Mato Grosso do Sul, o município chama Niuaque. Mas, enfim, então esse é um produto legal, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui pode ser a finalização do processo do mapeamento quebrado, né? Uma outra coisa muito legal também é a exposição. Nossa, e a exposição tem sido com essa aqui, né? Desculpa. Agora que eu fui ver, depois eu troco. Mas, enfim, é a correria. A exposição com S, ela é uma exposição que a gente faz a partir das fotos, né? Ou dos relatos, ou inclusive de objetos que esses moradores trouxeram para a gente, ou que os próprios alunos, né, conseguiram trazer para contar a história do território, tá? Quem é de Belo Horizonte conhece o Muquifo, né? Em São Paulo também, eu visitei recentemente o Museu das Favelas, né? Que é muito legal também. A proposta é um pouco diferente, né? O Muquifo, ele é uma proposta
de que a gente vai contar a história dos moradores e moradoras num lugar, num espaço em que você pode levar seu objeto, colocar, deixar lá exposto, né? E todo mundo pode encostar, pode pegar. A ideia é que seja um museu bem interativo, né? E que seja construído mesmo pelas pessoas que moram em quilombos e favelas, né? E a ideia, então, é a gente pensar, né? Assim, como é que a gente faz uma exposição na escola, né? Com cartaz. Eu estou, inclusive, esse ano na minha escola, eu vou fazer uma exposição, né? A gente tem a Semana da Vida, e que a gente quer fazer, né? Cada área expõe alguma coisa, e a minha ideia é a gente expor a história da escola, né? A história do território. Enfim, né? O resultado, né? Um produto importante e que, enfim, a gente pode deixar exposto ali na escola, e é legal, porque, assim, professores e professoras, e é muito importante isso, né? Ontem a gente até comentou sobre isso, como que muitas vezes quem está no território, quem está trabalhando no território, não são pessoas do próprio território, e que isso, às vezes, pode acabar sendo um apagamento da história do território, né? Então, a gente precisa de pessoas, de profissionais ali muito sensíveis para escutar, para acolher e para fazer esse trabalho junto com os alunos, com os jovens, de levantamento dessas informações, né? E isso também sensibilizar não só os estudantes, mas como também os professores, né? Uma exposição como essa, todos os professores e professoras vão circular e vão aprender sobre o território. Então, vai ter um outro olhar sobre o território, que eu acho isso muito importante, e a gente tem um ganho muito grande, né? Assim, quando a gente consegue levar isso para outros professores e professoras, tá? Tá. Uma outra coisa também legal, eu comentei com vocês ontem, e hoje eu achei que valia a pena trazer para vocês o vídeo, para a gente explorar isso melhor, até para a gente conversar sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, que eu trabalhei com um coletivo, o ProJovem da Pedreira Prado Lopes, e eram jovens, a princípio, né, a maior parte deles não estavam na escola, estavam fora da escola, a ideia mesmo era a gente construir com eles um vínculo com essa escola, né, tentar com eles um caminho mesmo de entender que a escola pode ser um lugar legal, né? E aí a gente, enfim, fez esse mapeamento, só que muitos deles nem queriam sentar para escrever nada, né? Assim, eles não estavam afim, estavam ali para trocar ideia e tal. E aí, inclusive, não queriam tirar foto, né? Até um dia que eu levo uma câmera, esses meninos começam a tirar foto com a câmera, no dia seguinte brincaram com ela, né? Mas nem muito interessados. Na semana seguinte eu levei as fotos, né? E aí foi maravilhoso, assim, eles adoraram as fotos e resolveram começar a tirar foto de tudo, né? Assim. E aí foi legal que a gente direcionou, beleza, e se a gente tirasse foto daquilo que conta a história da Pedreira Prado Lopes? E se a gente começasse a gravar as pessoas que falam sobre a história da Pedreira Prado Lopes? E se a gente fizesse um vídeo final, né? Um documentário sobre isso? Aí eles adoraram e foi muito, muito legal, né? Assim, Era tudo perto. eu vou passar para vocês aqui um documentário, não um documentário todo, desculpa, né? Só um trechinho dele, que é o teaserzinho, sabe? Eu acho que vale a pena pensar, né? Assim, porque principalmente hoje a gente tem o celular, né? Apesar de o celular não tá podendo ser usado em sala de aula, mas pedagogicamente, para fins pedagógicos, a gente pode, né? E assim, os meninos gostam muito, e eles não só gostam, como eles já têm muita habilidade com edição de vídeo, né? Então fica um trabalho bem fácil de fazer, tá? Vou mostrar para vocês esse teaserzinho e depois a gente pode conversar melhor sobre ele. Viagem de mim não, velho. Rapaziada, dando um rolê na quebrada.
E eu gosto de morar aqui. Eu moro ali. Certo. Você sobe aqui. Como é que chama lá? Aqui, chama. Eu moro aqui na Carma, aqui, ó. Você entra aqui e já era, saiu lá. Aqui é bom de morar, tranquilo. Tem os tempos bons e os tempos ruins, né? Isso aqui não era rua, não, lá. Era, professor, era beco, só beco, só beco. Era tudo Essas casa, ruas aí, ó, meu filho. essas ruas aí. Principalmente essa rua ali, a rua da escola, atrás da escola, era um beco, professor. Tudo beco, casa. E a favela era grandona mesmo, era cabuloso. Porque eu moro aqui, ali a casa da minha tia, eu morava em frente. Aí, Então sua casa era mais ou menos aqui assim? não, minha casa era ali, mais ou menos onde é que os meninos estão. Mais ou menos lá. Aí, aqui era a casa da minha tia. Então, pra mim mudar daqui pro outro lado da rua, pra mim foi mais fácil, né? Porque era tudo perto. Aí eu não senti muito... Mas então hoje você mora do outro lado da rua? Eu moro lá pra baixo, na casa do Rio Claro. Mas na época que aqui demoliu, eu fui pra casa da minha tia. Pro outro lado da rua. Entendi. Quais são as regiões que tem aqui na Pedreira? Tem a Carmo, a favelinha, o buraco que é pra cá. GBQ. E a maloca que é lá, lá pra trás. Favela é uma casa em cima da outra, né? Barra é uma aqui, uma ali. E você acha que a Pedreira tá mudando? Tá deixando de ser favela e virando bairro? Tá. Cada vez é mais rua no lugar dos bicos, tirando casa, tapando prédio, e vai indo. O que você acha disso? Ruim, né? Tá desfalcando a favela. Isso aqui era tudo pedreira. Um bairro muito antigo, né? Era uma pedreira mesmo. Ali na parte de baixo era um brejo, tá boa. Depois o Estado quis fazer aqui um conjunto, que é o conjunto IAPI. A gente ia pro pagode, chegava qualquer hora, carnaval, ó, só dava nós. Eu gosto de aproveitar a minha propriedade, morar aqui, né? Eu tenho muita satisfação com isso, né? E ter a vizinhança boa, nada me aborrece aqui. Aqui é um lugar muito bom. Por que você gosta de vir aqui? Porque aqui tem uma paisagem muito boa e o ar é muito bom para respirar. Muita covardia que rola no mundo do crime. E muitas coisas desnecessárias que não precisa nem acontecer, acontece. Tá ligado, não tem carro não, tem que ver o nosso dia a dia. Acha que só porque nós é morador, parte, acha que nós é bandido, nós é bandido não. Nós é morador da favela aí. O que chamou a atenção de vocês? Por que vocês continuam no Projovem? Porque eu vi que era bom, né? É bom. A gente faz coisa, tem excursão, coisa que a gente se diverte. Passa o tempo, que eu passava só dormindo em casa. Agora eu passava só na rua. Ficava só na rua, aí o Projovem não tirou da sua. Deixa eu ver a foto malada. O gatão, o modelo. Então é a foto do modelo. A foto ficou tão boa do modelo. Malado, hein? Quanto que a foto fica boa? É o modelo também. Nossa, hein? Não, olha o modelo também. É mesmo? A minha casa ali. Na casa ali que eu tô. Aqui. A varanda aqui. Vamos lá, tomar um café, comer uma broa. Olha aqui, um abraço, quer dar um abraço? Aê! Tô me sentindo criança esperança.
E é isso, galera. Vocês viram aí, assim, é um teaserzinho, né? Que a gente juntou vários pedaços do documentário final. E o documentário final está até disponível. Eu achei ontem um link, vou passar para vocês depois. Mas é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Até então? Tá de boa? Pode seguir aqui. Deixa eu só compartilhar aqui que eu tirei. Então tá. Então esses são alguns exemplos de produtos, né, que a gente pode trabalhar, que a gente pode ter como resultado final da oficina do Mapeando. E a gente... Uma pergunta importante, né, assim, que como é que a gente consegue fazer esse eixo, né, assim, como é que a gente faz esse processo do mapeamento? E eu acho que o start dele é por meio desse bingo que eu trouxe para vocês ontem, mas eu falei, vou voltar com ele hoje, porque ele é muito importante, né? Mais uma vez, ele vai trazer aqui para a gente, essa cartela tem 25 perguntas, mas a gente pode fazer cartela com quantidade de perguntas que vocês quiserem, e são perguntas gerais, né? Mas por que ela é tão importante? Porque quando a gente coloca, por exemplo, qual lugar com a vista mais bonita, e o jovem, a pessoa, responde, né? Depois que a gente tem várias cartelas de várias pessoas, a gente vai ver que a gente tem mapeado ali vários lugares com a vista mais bonita, né? Então a gente pode fazer um convite. Será que na próxima aula a gente não faz uma excursão, não faz um rolê, não sai para conhecer esses lugares com a vista mais bonita? E aí a gente já joga isso, já coloca isso no mapa, né? A gente já põe isso no mapa impresso, no mapa de papel, ou no mapa digital, né? Eu sempre indico colocar no mapa de papel primeiro, porque a ideia é essa, né? Se der ruim depois no digital, a gente ainda tem um papel lá para salvar a gente. Então, você vai mapeando a partir dessas perguntas, né? Existe algum terreiro de Umbanda, né, no território? Quais? Vamos lá conhecer, ou vamos colocar aqui, né? Sei lá, diga 5 artistas do território. Você vai ter ali no final, se estiverem sei lá, 10 cartelas, 10 pessoas na sala, você vai ter 50 artistas levantados, né? Então você vai lá e já mapeia, já coloca no mapa esses 50 artistas, né? É muito legal isso, assim, que a gente vai construindo esse mapa, ele não tem como, é muito difícil você conseguir construir um mapa, né, numa única aula, numa única oficina. A ideia é que seja um mapa construído em etapas, né, aos poucos. Então a gente vai construindo a cada momento, a cada pergunta, a cada trabalho que a gente faz, a gente vai lá no final, vamos colocar isso no mapa, né? Teve uma roda de conversa que a gente fez uma vez, que foi muito legal. A gente, né, fez a oficina em março, no Dia Internacional da Mulher, e aí uma proposta da escola era que a gente trabalhasse, né, os pontos, que a gente trabalhasse as violências em relação à mulher. E aí a gente conversou, fez uma roda de conversa, e que a gente conseguiu ali entender que tinham vários lugares, inclusive dentro da escola, que as meninas não se sentiam à vontade. Então, depois dessa roda de conversa, a gente falou assim, e se a gente mapeasse isso? E se a gente colocasse isso no mapa? E a gente foi para o mapa e colocou, né? A gente mapeou já, a gente teve uma oficina que eu fiz, eu não lembro mais onde que foi, enfim, acho que foi no bairro Jaqueline, aqui em Belo Horizonte, em que a gente teve um jovem LGBT que foi morto, né? Logo antes da nossa aula, no fim de semana, né, a gente tinha aula terça ou quarta à tarde, no fim de semana teve uma pessoa LGBT, né, eu não lembro se foi um homem gay ou se foi uma travesti, que foi morta no território, e que a gente chegou, na hora que foi conversar e perguntar como é que vocês estão, a galera falou, a gente está bem, professor, mas você ficou sabendo e tal, e trouxe isso. Aí a gente puxou e foi conversar sobre isso, e a gente entendeu, tem lugares dentro do território que não, as pessoas LGBTs não se sentiam à vontade, mas tinham outros lugares que elas se sentiam à vontade e eram lugares mais tranquilos, que seja um bar, uma praça, né? E aí a gente jogou isso para o mapa, né? Que mais? A gente pode pensar nessa questão de matriz africana, né? A gente pode, quando a gente fala, por exemplo, da questão da negritude, né? Pensar no território, como é que a identidade negra está ali presente, né? E claro, sempre uma manifestação muito potente, né? Assim, a gente sempre, em todos os territórios, a gente vai ter manifestações socioculturais de matrizes africanas, né? E
que seja na música, que seja na religião, né? Que seja do movimento negro politicamente, né, organizado ali dentro, ou não organizado, ou lugares que as pessoas se sentem à vontade para sentar e conversar, onde a polícia não vai lombrar, né? Onde a polícia não vai chegar e vai jogar na parede. Enfim, né? A gente tem muitas coisas aqui que a gente pode mapear, e cada pergunta dessa aqui do mapa, cada pergunta dessa aqui do bingo, ela pode gerar um ponto no mapa, né? E isso é muito interessante de pensar. Beleza? Esse bingo eu coloquei lá na pasta para vocês, e eu acho que ele é muito bom, muito rico. Eu normalmente dou uma premiação, eu faço em grupos de 5 pessoas, aí levo uma caixa de bis, quem acerta primeiro a linha, né, ou a coluna, grita bingo, a gente confere, e é muito legal, porque eu sempre chego num território, né, assim, que eu não conheço, né, agora que eu estou tendo a oportunidade de fazer no território que eu conheço, mas até então eu não tinha, e assim, tá, mas como é que você vai saber se a pessoa respondeu se está certo ou não sobre o terreiro de Candomblé, Thales? Então, eu não sei se está certo ou se não está, mas os alunos ali na sala sabem, né? Então, assim, a galera toda ali conhece o território. Então, é isso, né? Assim, eu já fiz, por exemplo, quando a gente misturou uma oficina que eu tive que fazer em Belo Horizonte, né? Não lembro mais também onde que foi, mas a gente misturou pessoas de diversos territórios diferentes. Aí não cabia mais fazer de um território específico. Eu joguei da cidade toda, né? Aí já era um lugar que eu conhecia e podia falar se existia ou não. Então, enfim, você vai adaptar aí de acordo com o território e o público que você está trabalhando. Beleza? Tá. E aí, então, eu queria mostrar aqui para vocês, eu trouxe aqui esse mapa, é o mapa da minha casa, basicamente, né? E o mapa onde é a escola, onde eu estou trabalhando agora. E aí, né, como é que eu faço para ter esse mapa? É esse mapa que eu levo para a sala de aula, né? E levo ele normalmente em tamanho A3, né? Aqui perto de casa é baratinho, eu achei um lugar que eu imprimo mapa A3, né, a impressão A3 preto e branco a 30 centavos. Mas muitas vezes até a escola consegue imprimir mesmo esse tamanho A3, ou você consegue achar fácil, né, lugar que faz isso baratinho. Você pode fazer também a impressão em 2 folhas A4, que vai dar uma A3, né? Você só partir ela no meio e pedir para imprimir, ou, enfim, no momento que você pede para imprimir, você já consegue fazer esse ajuste, tá? É legal que seja um mapa grande, de tamanho A3, para que a gente consiga explorar ele melhor, né? Os meninos consigam ver as ruas melhor. E aí eu queria mostrar para vocês como é que faz para imprimir esse mapa em tamanho A3, uma qualidade excelente, né? O Google Maps já faz isso para a gente, tá? O próprio Google Maps imprime esse mapa para a gente e te dá o arquivo em PDF para você poder fazer a impressão dele, tá? Deixa eu só abrir aqui, vou mostrar para vocês, tá? Vocês estão vendo aí, então, né, o Google Maps. Quem tiver com dificuldade de ver, às vezes está no celular, fica pequeno, se não conseguir acompanhar, depois me chama no privado lá que eu te explico direitinho. Mas é muito simples. Jogou no Google Maps, eu vou jogar lá o endereço da escola onde eu trabalho agora, por exemplo, né? Escola Professora Bem-vinda de Carvalho. E vou jogar aqui, eu quero mapear o entorno dessa escola, tá? O entorno desse território. Você sabe que você pode vir aqui, né, no cantinho, você clica para ver a imagem aérea, né? Porque muitas vezes eu não sei exatamente onde que os alunos moram, né? Eu não sei aonde que é o território todo, mas eu sei que é um território de favela. Então eu consigo ver aqui pela imagem, eu consigo localizar, entender aonde que é a favela, né? Pelo telhadinho das casas. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só jogar aqui. Enfim, só para agilizar, vamos supor que seja aqui nessa região, né? Estou vendo aqui, ó, tem pouca telha, mais telhado de amianto, né? E laje, então, muito provável que aqui seja uma região de periferia, né? Estou dando exemplo aqui, porque o caso na minha escola, né? A maior parte dos alunos moram na periferia próxima da escola. E acabei de localizar aqui, ó, essa Flor de Romã, que é a rua principal de lá, do território onde a gente trabalha, né? Então, vamos lá. Aí, pronto, coloco a camada, né, mais simples, porque é a camada que a gente vai poder escrever, desenhar, né?
e venho aqui, ó, nessas 3 tracinhos do lado esquerdo e vou em imprimir. Pronto, eu posso colocar um título aqui, sei lá, território, escola X, e vou aqui em imprimir, que ele já joga para mim, né, direto na impressão. Eu posso tanto salvar em PDF, quanto imprimir em tamanho A3, A4, do jeito que eu quiser, tá? Essa forma é a forma que a gente tem a qualidade melhor do mapa. Porque aí, muitas vezes, dependendo do lugar que você está, o mapa ele vai ter muitos becos, muitas ruas pequenas, né? Inclusive, é muito interessante, né? Assim, a gente leva esse mapa para a sala, os meninos já começam a ficar indignados. Professor, mas o meu beco não está mapeado aqui, né? Não está, mas vamos mapear então. É essa a proposta do mapeando, né? Desenha ele aí, e vamos mapear e vão dar nome para ele, né? Qual que é o nome do seu beco? Então, a ideia é exatamente essa, né? Assim, que a gente consiga colocar no mapa aquilo que não está no mapa. Né? Assim, está no mapa, mas não está posto ali para Google, né? Assim, é importante a gente sempre pensar nisso. Enfim, e aí é incrível isso, né? Inclusive, é um trabalho que a gente tem que fazer com eles de prepará-los mesmo. Olha, muito beco não vai estar aqui, muita rua não vai estar aqui, né? E isso é importante antes de levar o mapa para chegar lá no momento de frustração, né? Mas peraí, mas não vou mapear porque nem está aqui, né? Mas é isso, por isso que a gente está fazendo esse trabalho, é para mapear aquilo que não está aqui, né? Enfim, você leva o mapa, esse papel, né? E aí você deixa eles mapearem, né? Você vai apresentar ali. Eu sempre começo pedindo para mapear a casa onde eles moram, né? A gente não divulga isso, não publica, claro, por questões de privacidade deles mesmo. Mas eu tenho uma lista. Eu, inclusive, coloquei para vocês lá na pasta, vou mostrar para vocês aqui agora, né, o que mapear. Então, assim, sugestões do que pode ser mapeado, né? Pé de fruta, coisa muito legal, depende do território, né? Assim, tudo isso aqui é de acordo com o que eu já mapeei em outros lugares, né? Então, tem, por exemplo, na Serra, lá na Vila Nossa Senhora Aparecida, assim, as pessoas marcavam onde morava a partir do pé de fruta. Tipo, eu moro depois do pé de manga, eu moro depois do pé de acerola, eu moro descendo ali aquele pé de jaca. Então, aí você já sacou, pela conversa que você tem com os meninos, que pé de fruta é um troço importante do território. Então, bora mapear esse pé de fruta, né? Casas de pessoas que são artistas, praça onde o pessoal curte, becos com alguma história interessante, né? Aí tem mapa que, sei lá, ali é onde minha tia conheceu meu tio e resolveu se casar, né? Assim, ali é onde o beco onde eu fui pedido em namoro. Enfim, tem várias histórias, né? Becos, áreas onde você pode ficar com seus amigos de boa sem a polícia lombrar, Wi-Fi grátis, escolas, creches, terreiro de umbanda, candomblé, igreja, locais onde acontecem cultos religiosos, quadras para jogar futebol, locais com a vista bonita, bicas d'água, lugares onde rola baile funk, festa junina, onde o pessoal escuta música. Enfim, são vários lugares, né? E que aí você dá liberdade para os alunos mapearem ali, beleza? Essa lista aqui eu trago quando eu já esgotei todo aquele bingo lá, tá? Quando a gente já mapeou todas as respostas do bingo, aí eu trago essa folha, né? Assim, e dependendo também, quando tem lugares que eu faço essa oficina e que eu não tenho tanto tempo, que eu não tenho tantas oficinas, aí é só o mapeamento, eu já jogo de cara essa lista e peço para eles mapearem o que eles acharem interessante aí. Beleza? Então, essa lista está lá, né, na pasta, eu coloquei lá para vocês. Então, fiquem à vontade para dar uma olhadinha nela, porque, enfim, né, vale a pena a gente sempre compartilhar o que funciona, o que já tem funcionado, né? Eu vou dar uma corridinha aqui por causa do horário. Eu queria abrir e entender como é que vocês estão aí, né, o que vocês estão achando. Enfim, eu queria ensinar vocês também a usar o My Maps. My Maps é uma ferramenta do Google Maps em que ele vai permitir que a gente insira informações que não estão no Google Maps, né? Então, se você cheguei lá com o mapa, lá no território onde eu estou trabalhando, com o grupo que eu estou trabalhando, e não tem ali os pontos
no Google Maps, né? Assim, não tem o beco, não tem a rua, enfim. Eu quero sugerir para o Google Maps para colocar essa informação. O primeiro passo que a gente faz é criar o mapa, né? E aí a gente pode criar qualquer mapa, tá? Você vai digitar Google Maps, não, desculpa, você vai digitar My Maps na internet, beleza? Deixa eu digitar aqui para vocês verem. Você digita My Maps, primeiro link que aparecer, né? Você já vai entrar nessa plataforma que você pode criar um mapa. Então, aqui, nesse e-mail meu, eu não tenho nenhum mapa criado. Então, eu venho aqui, criar um novo mapa. É bem de boa, bem fácil, bem autodidata, tá? Crio o mapa, e aí ele vai me dar aqui, eu coloco, sei lá, quero marcar minha casa. Então, eu venho aqui, e já aparece minha casa aqui, né? Moro perto aqui da Pedro II, por exemplo. Eu venho inserir marcador, eu insiro o marcador aqui, e coloco casa do Thales, por exemplo. E posso colocar uma descrição. Aqui é onde moro e onde trabalho, home office, por exemplo. Enfim, pode ser qualquer coisa, né? Assim, tá. Eu fiquei traumatizado porque cortaram uma árvore aqui da minha rua de trás, que era linda. Vou colocar aqui. Aqui era onde tinha uma árvore amendoeira. Pronto. Ou eu posso colocar como título amendoeira cortada. Pronto, tá mapeado. Tá aqui. E aí você vai ver que aqui do lado, ó, vão aparecendo todas as legendas que eu vou colocando, né? E está sendo mapeado aqui. E aí é legal, por quê? Porque aí você pode compartilhar isso com qualquer pessoa, né? Você vem aqui em compartilhar, eu compartilho com qualquer pessoa. Ou, quando eu faço sugestão de ruas, quer ver onde que está? Não, a sugestão de ruas, ela não é no My Maps, não, tá? A sugestão de ruas e becos é em outro lugar. É no próprio Google Maps você pode sugerir. Isso depois eu mostro para vocês, para quem se interessar. Mas, enfim, essa ideia é porque quando eu faço esse mapa, eu já posso imprimir ele, né? Imprimir mapa, pronto, ele já vai me entregar, inclusive eu defino o tamanho. Eu quero um tamanho A3. Em PDF, né? Assim, eu já imprimo ele e já vai sair com todo o mapeamento dos alunos e das alunas, tá? Só para mostrar para vocês que é mais fácil do que a gente imagina, né? Você não precisa contratar um design para fazer isso, não. E muito legal também é quando os próprios estudantes fazem isso, né? Como eu posso compartilhar esse mapa com várias pessoas e várias pessoas podem construir junto, você pode levar a galera para a sala de informática e vai todo mundo fazer esse mapa junto, né? Espera aí que alguém levantou a mão. João? Thales, boa tarde. Eu tô com uma dúvida. Diga. Nesse levantamento, tem incidência de informação errada, informação desatualizada? Como vocês fazem esse filtro? E se tem alguma metodologia de averiguação, assim, do que precede e o que não, né? Ótima pergunta. Primeiro, a Google Maps, ela só vai autorizar subir para a plataforma dela informações que são verificadas. Então, por exemplo, qualquer uma pessoa aqui pode ser um verificador de informação, né? A gente vai lá, eu, Thales, inserir o nome de uma rua. A Google, ela só vai subir com essa rua depois de um certo número de pessoas ter falado que é verdade aquela informação. Entende? Não é tão simples assim. Para você, se você quiser se tornar um verificador do Google Maps, você precisa ser uma pessoa dessas que comentam muito as coisas sobre, tipo, quando você vai no bar, quando você vai na praça, e você comenta ali, né, se é uma praça limpa, uma praça adequada ou não, e ele vai te dando uma nota. A Google te dá uma nota, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. A Google vai te dando uma nota, e aí você sobe de um mero espectador, né? Você pode trazer, averiguar, né? Você pode verificar a informação, tá? É um processo que a Google faz uma verificação, assim, sempre nessa lógica coletiva também, né? Se
O que eu quero dizer com isso? Que se eu coloco uma informação e que as pessoas ali estão de acordo com essa informação, ok. Mas se na semana seguinte o que era uma escola deixa de ser escola e vira uma loja, né? E não deu tempo ainda das pessoas verificarem, então, assim, essa informação ela já não está mais correta, né? E aí, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente também, essa lógica do mapeamento, né? A gente tem que pensar qual que é a intenção de construir esse mapa, né? Eu, por exemplo, já fui contratado uma vez para fazer um mapeamento fidedigno, né? Assim, a pessoa queria saber né, as praças, todas as informações ali do território. E aí eu tive que fazer, eu perguntava às pessoas e eu mesmo checava, né? Eu fazia essa checagem. No caso desses projetos que a gente faz, esse mapa, ele é um mapa que ele é um mapa artístico, né? Eu sempre chamo a atenção disso. É um mapa que ele é um mapa pontual, ele é histórico, ele foi feito com a gente aqui, né? Se esse grupo de pessoas que está aqui for fazer um mapa, ele vai ser diferente, talvez, de um outro grupo de pessoas em outro lugar, né? Assim, enfim, o que eu quero te dizer é que esse mapa, ele não... ele, quando a gente constrói ele junto, né? Assim, ele não tem essa... Como é que eu posso falar? Não é confiança, né? Ele não se presta a ser um mapa oficial, entende? Então, assim, o mapa oficial, quem vai construir vai ser a prefeitura, quem vai construir vai ser os órgãos públicos, né? A ideia nossa é muito mais construir um mapa nosso do que essa ideia do mapa oficial, entende? Mas, assim, lembrando sempre de que os órgãos oficiais, eles normalmente não vão trazer visibilidade para aquilo que a gente está querendo com o projeto, né? Então, a gente está em 2025, pode ter certeza que o IBGE não foi em todas as casas de todas as favelas de Belo Horizonte do Brasil. A gente sabe que não, né? Então, a ideia é que a gente faça isso de forma coletiva, tá? Então, enfim, não sei se eu te respondi, mas essa ideia de que não é um mapa oficial, é um mapa construído de forma coletiva com um fim específico, tá? No meu caso, né, normalmente o que eu quero saber é a história do território, os pontos de interesse dos jovens, onde é que eles, que eles querem contar do território que não é contado pela grande mídia, sacou? Então, assim, essa pergunta sua é muito boa, porque antes de começar o projeto você tem que se perguntar o que eu quero com esse trabalho, né? Se você quer algo oficial, você consegue, né? Assim, de fato, dá para fazer, usando essa mesma metodologia, só vai ter que te dar mais trabalho, porque você vai ter que verificar, né? Enfim, mas de fato é isso. Beleza? Respondeu bem, obrigado. Nada. Gente, eu acho que eu vou finalizar por aqui, né? Eu sei que, assim, é muita informação, é muita coisa, e talvez eu tenha passado rápido sobre, né, algumas coisas que vocês queiram aprofundamento, assim. Então, eu espero que vocês levantem a mão aí mesmo e pergunte, ou depois me procura, né, no privado, que eu tento explicar para vocês melhor. Mas, assim, infelizmente, né, a ideia não é que a gente consiga aprofundar, porque nós não vamos ter tempo, né? Mas, assim, estou compartilhando com vocês na pasta do Drive o máximo de informação que eu puder. Inclusive, compartilhei lá com vocês um artigo que eu escrevi, né, para um evento, e que conta a história toda do Mapeano. E ali talvez tenha informações que podem ser úteis para vocês. Teve uma outra pessoa que levantou a mão, o forno harmônico, que aparece aqui para mim. E aí, gente, beleza? Meu nome é Pedro, estou aqui em São João del Rei, Minas Gerais. A pergunta é, por que você escolheu usar essa função do Google? Se você cogitou usar uma ferramenta open source, software livre, como um wiki, né, da vida, por que você fez a opção pelo Google, que é uma empresa proprietária, né? Sim, a ideia do Google é só porque a gente consegue, assim, te respondendo bem direto, porque se eu fosse usar o wiki, outras plataformas, eu precisaria investir tempo para que as pessoas pudessem aprender a usar essas plataformas, sabe? A ideia do Google Maps é só porque as pessoas têm mais facilidade mesmo, já têm mais costume de usar essa ferramenta. Mas eu já usei outras ferramentas, né? Assim, tem ferramentas muito legais, muito interessantes, mas, assim, todas elas eu preciso investir um tempo
de treinamento, né? Assim, vamos aprender a usar a ferramenta, inclusive eu também, né? Assim, eu nem sei se as ferramentas que eu usei antigamente, elas ainda estão funcionando. Eu usava, lá no Rio, por exemplo, eu usei o Wikifavelas, que era exatamente com essa proposta. Não, eu já até esqueci, mas enfim, tem várias, né? Reconheço e acho importante mesmo que essa ideia de colaboração, né? Mas, de fato, o Google Maps é só pela facilidade. É isso, galera. Mais alguma questão? Mais alguma coisa? Tá tranquilo? Eu vou finalizar, então, chamando a atenção, né, o pessoal que ainda não assinou a lista de presença, assina aí, por favor. Eu coloquei aqui no chat, para a gente conseguir fazer o certificado de vocês depois, beleza? E agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aí. Obrigado demais. Eu acho que, né, assim, apesar do tempo curto, a gente consegue pelo menos fazer alguma troca. E por favor, se vocês tiverem alguma ideia de produtos aí, né, assim, além disso que eu apresentei para vocês, traz para a gente. Ou coloca no grupo do WhatsApp, ou traz também, assim, na próxima oficina, amanhã, né? Porque acho que é isso que é a riqueza do nosso trabalho aqui, coletivo, né? Então tá, gente. Beijão para vocês. Bom término de terça-feira aí. Até amanhã. Tamo aí junto. 4 horas.